análise parcial desse primeiro tempo entre União Espanhola e Fluminense no Chile. O Fluminense está com o time todo reserva, mas apesar do time todo do Fluminense ser reserva, era esperado que o Fluminense tivesse ali algumas atitudes diferentes. Por exemplo, o Bernal, muitos torcedores esperam que ele seja o jogador titular do Fluminense. O Nonato, em 2002, era o jogador titular do Fluminense e ele chegou a ser titular no início do ano. E às vezes ele joga bem, é cotado para ser titular do Fluminense ainda nesse ano de 2025. O Serna já foi titular, inclusive o Serna foi jogador que, vamos dizer assim, tirou o Fluminense da Série B ano passado. O Keno, que foi titular na campanha de 2023, chegou a ser titular em 2024, perdeu a posição, chegou a ser titular em 2025, perdeu a posição para o Canório. Então, o Manuel, que já foi titular do Fluminense, então apesar do time do Fluminense não ser o atual time titular, contém peças, inclusive o Thiago Santos, que já foi titular esse ano, contém peças que eram titulares em algum momento. Tudo bem que para alguns a idade pesa, mas se a gente for comparar, por exemplo, o futebol desempenhado em outros jogos por Keno perdeu todas. Tudo bem que o juiz não está dando falta, mas assim, cara, você tem que ter controle emocional. A gente já perdeu uma Sul-Americana porque, apesar do nosso ídolo grandioso Fred, ele perdeu a cabeça e cabeceou o juiz numa final de Sul-Americana em 2009. Então, tipo assim, precisa ter controle emocional. O juiz não tá dando falta, o juiz não tá dando pênalti, não é por conta disso que você vai começar a largar a jogada, vai começar a socar o ar e vai começar a xingar o árbitro. Controle emocional, time. Vocês recebem sem... Na verdade, o jogador mais barato ali, né, que deve ser os jogadores que acabaram de subir pro profissional da divisão de base, deve receber isso. E de resto, tem jogador ali que recebendo 300, 400, 500 mil, 1 milhão. 1 milhão para fazer isso. Cara, é muito erro de decisão. Quando eu digo erro de decisão, você vê 3 jogadores, você tocar pro pior jogador. Isso é um erro de decisão. E o Fluminense tem feito muito isso nesse primeiro tempo contra a União Espanhola. Tocar pro cara errado, tocar pro cara mal posicionado. Tem um cara na tua frente, vamos evoluir a jogada com calma. Aí dá lançamento desnecessário. Esse é um primeiro erro. Segundo erro, muito erro de passe, erro simples. Se a gente for pegar ali o percentual de passe, por exemplo, do Lescano, que é um cara que eu espero muito, cara, ele deve estar com uns 75% de precisão no passe no máximo. Né? E só não está mais baixo porque ele dá passe para trás. Né? E tem alguns jogadores ali que só não estão com a precisão mais baixa também, porque apesar do passe ser errado, acaba dando certo porque o jogador acaba acertando o passe, vamos dizer assim. Então você toca errado e o cara se esforça para que o seu passe não vá errado e a bola não chegue no adversário. Então é isso, muito passe errado. Lançamento errado, mas tipo assim, não vou nem entrar no mérito do lançamento errado, porque é um outro tipo de passe, é uma bola longa, não um passe curto. Mas tipo assim, errando o passe de 2, 3 metros, às vezes demora, quando vai tocar o cara já está um pouco mais marcado e acaba dando passe errado. E aí você poderia até pensar assim, pô, se o passe está errado por conta do time que está jogando ali num campo sintético. Cara, sei lá, o Fluminense joga contra times de grama sintética aqui no Brasil, Atlético Paranaense, Palmeiras, o Botafogo, e eu sinto que não erra tanto passe assim. Não. Se a gente for fazer uma comparação entre passes do Fluminense contra o Corinthians, fora de casa, tem um percentual muito baixo de passes, comparado com, por exemplo, a quantidade de passes certos, em precisão de passe, jogando em casa no Maracanã. Se o Fluminense for comparado com o Corinthians, teve já uma precisão de passe baixa, está menor ainda. Isso porque o time deles dá espaço para tocar, só que o Fluminense erra na decisão. Quando acerta o passe, erra na decisão, tocando pro cara que está marcado de uma forma ali que não vai conseguir desenvolver bem o jogo. Né? E aí, às vezes dá lançamento longo, que também não surte efeito. Então, além de erro de decisão, erro de passe e passe longo, o Fluminense erra também na parte defensiva. Não pega a segunda bola de jeito nenhum esse time, parece que o time está andando em campo. E o Fluminense não marca a saída de bola. O Fluminense tentou marcar 3 vezes a saída de bola, marcar pressão. E nem foi com um jogador, não, foi com 3. E uma delas quase saiu um gol.
Em uma outra delas, o goleiro deu a bola para a lateral e a bola foi nossa. E uma terceira, o Fluminense recebeu a bola, mas não conseguiu concluir bem. Então é isso. O Fluminense está errando nas três coisas. Por quê? Se você por acaso já viu algum vídeo anterior meu em que eu falo do União Espanhola, eles dão muito doce. Eles dão muito doce. E tipo assim, é pressionar um pouquinho que eles dão doce, cara. Eles não. Provavelmente eles não treinam muito a saída de bola ali atrás, dão mais chutão. E por conta disso, às vezes, eles acabam reagindo mal sob pressão os laterais e os zagueiros. Então é isso, o segredo está nisso. Pressionar. Para pressionar bem, precisa aproximar os meios. E para aproximar os meios também, para não gerar aquele buraco, a zaga tem que vir. Só que a zaga está muito atrás, o meio está muito para trás e o ataque está muito para trás. O Fluminense não deveria estar jogando esse jogo em contra-ataque, porque eles atacam com 3 só, basicamente, 3, 4 ali, e os outros ficam lá para trás. Então o Fluminense teria que jogar ali em pressão e não em contra-ataque. Segura a bola, tenha calma, não dá para contra-atacar, não dá para atacar em velocidade, então para a bola, faça a decisão, faça a melhor decisão possível para o seu passe, não desperdice bola. A gente consegue fácil sair daqui com 3 pontos, mas precisa colocar a bola no chão e mostrar o futebol que sabe. O Fluminense nos últimos jogos teve uma média de 6 a 7 chutes para gol ou mais. Agora eu não estou lembrando das minhas estatísticas, chute de finalização. O Fluminense quase não finalizou nesse jogo. O Fluminense teve uma ótima finalização com o Everaldo, uma boa jogada do Serna, e que eu me lembrei isso. Teve uma outra jogada pelo meio que o Serna não conseguiu finalizar, porque foi levemente empurrado, mas não o suficiente para gerar pênalti. E aí vem aquela questão de novo, será que o não suficiente é polêmico ao ponto de ou não é pênalti? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Acho que o juiz está deixando o jogo rolar de uma forma meio descabível, não marcando falta, que claramente é falta. Isso está irritando os jogadores do Fluminense, mas é esperado da Conmebol. O Conmebol sempre prejudicou o time brasileiros, e quando a gente fala de Fluminense, prejudica ainda mais o time do Flusão. Então é isso, esperar para que o segundo tempo seja melhor do que o primeiro, que o Serna, por exemplo, não tente jogar sozinho pela lateral direita, tente fazer algumas tabelas, o Keno ganhe jogada, consiga executar os dribles dele, o que não está funcionando, Lescano olha para frente, olha para os lados e para de tentar tocar sem olhar e tentar só tocar para trás. Seus passes certos são para trás. Passe para trás e passe para lateral e para frente, você está errando. Quando você olha, porque eu cansei de ver você tentando dar passe sem olhar e a gente desperdiçando no contra-ataque ou desperdiçando uma posse de bola, coisa que não é o nosso foco de desperdiçar passe, não é o foco de nenhum time. Mas beleza, Nonato, participe mais do jogo, cara. Participe mais do jogo, você está sumido. Quando você aparece, você deixa buraco e você não marca direito e erra passe. Eu acho que ali o melhor jogador do time talvez seja acho que tá todo mundo mal, mas eu acho que o Bernal tá sendo o melhor jogador do time, e ele teve que fazer uma falta para amarelo contra esse time, porque eles chegaram com perigo algumas vezes. Uma delas ele teve que parar um contra-ataque e ganhou amarelo. É isso, com 34 minutos ele ganhou amarelo. Então essa é o mid-game, vamos dizer assim. Comentários de mid-game. Gostei disso. Comentários de mid-game. Então, se você gostou disso aqui, deixa o seu like, o que você aguarda do segundo tempo. E se você, por acaso, quiser escutar o que eu vou falar do pós-jogo também, me siga aí para ver também outros detalhes desse jogo. E até a próxima. E você que está me acompanhando também